com que o campeonato penda, com que o campeonato tenha uma vantagem clara, explícita, para a equipe do Sport que nesse momento está no G4 da segundona. O que é que vocês pensam disso, meninos? Vai deixando aí o teu like, a tua mensagem, daqui a pouco eu registro a tua participação no canal do YouTube e também pelo WhatsApp 629-9980-8807. Já começamos com tudo, o nosso debate das feras em relação a esse tema bastidores. Mas antes eu falo para você da Alternativa Autopeças. São 3 lojas em Goiânia e Aparecida. Setor rodoviário Garavelli e setor dos Afonsos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Peça agora, 3280-8383, 3280-8383. O atendimento é maravilhoso, é tradição, é confiança, é credibilidade. 3280-8383. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos. Comprando acima de R$500 na Center Pisos, você estará concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km. Promoção exclusiva para o melhor cliente do Brasil, o cliente da Center Pisos. E Vedacil, especializado em uma mega gama de serviços hidráulicos. Mais informações pelo site vedacil.com.br. 1h03 da tarde, meninos e meninas, começa por você, maestro Tim. Isso pende ou não? Isso cria ou não, digamos que uma situação preferencial para a equipe do esporte nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que quem está disputando acesso, amigo, é uma dificuldade danada, é preocupação com bicho, com premiação, com rolo, com motivação ao elenco, com bastidores. Aí vem o Sport e terá 3 partidas seguidas em casa na Arena Pernambuco. Sport, pelo jeito, é bom de bastidor, hein, maestro Tim? O futebol goiano é fraco nesse quesito? Boa tarde, meu querido! Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Um abraço, meus amigos Danilo Dias, Dedê, e também pro Gerliezer Paulo Gerli. Um abraço pra Aninha, pro Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço todo especial a que eles estão nos acompanhando. O esporte mostrou muita força de bastidores, né, Thiago? Em todas essas situações que você citou, e agora culminando nessa sequência de jogos em casa, né? Principalmente com esse jogo atrasado, marcado por uma situação onde o esporte vai, na reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, fazer 3 jogos em casa. Assim. O Goiás também poderia fazer 3 jogos em casa, ele também tem um jogo atrasado. O Goiás tem um jogo do Amazonas, ele faz agora Santos, faz o clássico contra o Vila Nova. Por que não conseguiu marcar o jogo do Amazonas após o clássico contra o Vila Nova? Para o Goiás também se beneficiar dessa situação de jogar 3 jogos seguidos em casa. Mas aí entra essa situação que você falou. E o futebol goiano não é de hoje, né, Thiago? Que nosso CEP não é forte. Não é de hoje que a gente vê os times goianos aqui em Campeonato Brasileiro sendo prejudicados, tanto em Série A como em Série B. A gente tem visto aí muitos erros de arbitragem, a gente está colocando como erros de arbitragem, né? Não estamos aqui colocando outra situação mais pesada, que muitas vezes parece ser situações bem mais pesadas que um simples erro de arbitragem, como a gente já viu em vários anos. O ano passado o Goiás na Série A, o Atlético esse ano no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, principalmente naquele jogo contra o Flamengo no Serra Dourada, o Vila por diversas vezes o ano passado, esse ano, no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão aqui no Oba. Então são muitos erros que mostram que realmente a gente tem uma fragilidade perante a CBF. E isso para mim é fundamental, a gente melhorar, a gente conseguir crescer essa força junto à CBF para o crescimento do futebol goiano. Aí para mim passa muito pelo trabalho do Ronei, que é o presidente da federação, pelo André Pita, que já está, que é o CEO hoje da federação, muitos anos presidente da Federação Goiana, que já tem uma abertura maior dentro da CBF, para conseguir mudar essa situação. Porque a gente não consegue competir com times medianos. Não tô nem falando dos gigantes não, Thiago. A gente tá vendo aí, o Sport é um time grande do Nordeste, mas em relação ao futebol brasileiro, ele não é um time da primeira prateleira. Então a gente vê a força que tem um Sport numa Série B, a gente já viu outros clubes aí muito fortes. Na Série B a gente viu um Atlético, através do seu presidente, do Adson Batista, crescendo junto à CBF, principalmente o ano passado. Contra esse mesmo Sport, o Adson foi lá de forma forte reclamar, e aí sim mandaram os representantes da CBF para aquele jogo lá que você estava, inclusive, lá na Ilha do Retiro, o ano passado. Foi um jogo fundamental para o acesso do Atlético. Então precisa de ter esse crescimento. Nós precisamos crescer junto à CBF. Nós não podemos ser o patinho feio junto à CBF. E infelizmente nos últimos anos é o que tem acontecido com o nosso futebol. Estamos sendo deixados de lado pela cúpula da CBF, pelas comissões de arbitragem, erros
que acontece no futebol quando tem envolvimento dos clubes goianos, a maioria sempre são para punir os clubes goianos. Então isso a gente precisa mudar, e não é de um dia para o outro, mas a gente espera que os clubes goianos, juntamente com a federação, se unam mais para conseguir ter mais força junto à CBF, para não acontecer coisas que a gente tem visto no futebol beneficiando nossos adversários. 1h07 da tarde agora, atenção pescadores, está na hora de participar do 14º Topego, Campeonato de Pesca Esportiva de Goiânia. O campeão leva para casa um automóvel Polo 0 km. Segundo colocado leva um conjunto carreta, barca e motor de polpa. O terceiro colocado tem presente também, que presente, né, gente? Motocicleta 0 km. Mais informações pelo Instagram, @Lago Verde. Goiarte está entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento do Brasil, pronta para atender e surpreender você. A Goiarte é a solução 3545-3400. Construir construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra. Basta Rosa Guerra Total das Pragas Urbanas. Material para escritório, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez. Sua construção está na hora da laje? Laje Santa Inês, as melhores do Brasil. Lajes treliçadas, protendidas e pré-lajes. 3246-7200. Faça a coisa certa. Laje Santa Inês. Deixa eu abraçar o meu povo aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Lembrando que o Goiás também faz 3 jogos em casa, né? Amazonas, Operário e Guarani. Mas o Goiás não está disputando acesso. Então, para mim, o Goiás fazer 3 jogos em casa ou não fazer, não faz diferença nenhuma. Ontem a gente chegou à conclusão aqui, ontem não, semana passada também, que o Goiás cumpre tabela daqui até o final do campeonato. A não ser que aconteça uma tragédia de proporções homéricas para as outras equipes, né? Pra gente seria maravilhoso o Goiás voltando aí nessa reta final. Mas é muito difícil a situação do Goiás, né? Então não faz uma diferença muito grande o Goiás jogar ou não 3 partidas em casa. Um abraço aqui pro Ebert Marquins, também tá ligado com a gente, obrigado. Jander Siqueira, boa tarde, feras, melhores do rádio goiano, futebol goiano deixando a desejar faz tempo. Orlan Santana, bastidores de Goiás é fraca, a imprensa também, por que vocês não falam isso? Amiga, eu te convido, e você tá falando aqui com um consumidor de rádio. Eu sou um cara que vivo do rádio, tudo que eu conquistei na minha vida, graças a Deus, muito acima do que eu esperava quando eu tinha 10 anos de idade, foi graças ao rádio. As grandes amizades que eu fiz também graças ao rádio. Eu te convido, eu sou um consumidor de rádio. Eu sou um cara que escuta a Rádio Itatiaia, um cara que escuta a Rádio Gaúcha, que escuta o Rádio Paulista, que escuta o Rádio Rio Grandense, que escuta o rádio do Rio Grande do Norte. Eu escuto o rádio brasileiro. Eu aposto com você, procura rádio que tem a programação que nós temos aqui, que faz o que nós fazemos aqui, que faz esse trabalho de engrandecimento do nosso futebol, que tem essa preocupação que nós temos aqui, com a qualidade que nós temos aqui no microfone. Então, eu te desafio, você que está criticando a imprensa goiana, Rádio Paulista, amigo, é 1 hora de programação por dia e olhe lá. Rádio Carioca é 1 hora de programação por dia e olhe lá. Tem 2 rádios que fazem um trabalho do quesito tempo, né? Igual nós fazemos aqui na Band News Goiânia, que é a Rádio Itatiaia, que é uma gigante, talvez a maior emissora de rádio do Brasil, que é a rádio lá de Minas Gerais, e a Rádio Gaúcha. As outras rádios do Brasil, nenhuma dá o tempo para o futebol, né, para divulgação dos nossos clubes, né, das entidades do esporte, e com essa qualidade que nós temos aqui como a Band News. Te desafio. Se você achar uma outra rádio que faça isso no Pará, que faça isso no Nordeste, que faça em São Paulo, se apresenta aqui que eu dou a mão palmatória. Mas eu sou um consumidor de rádio, tá bom? Então, para mim, essa tua crítica aqui em relação à imprensa, ela não cabe. Mas um abraço para você, respeita a tua opinião. Manuel Francisco tá ligado com a gente também, obrigado. Tiago, até torcedores goianos torcem para time de fora. Como que a gente vai ter alguma força? Pois é, tem esse detalhe também. Se bem que é mais uma coisa que a gente tá combatendo aqui, né? Hoje o bairrismo é uma ideia, digamos que comprada por muita gente, inclusive da imprensa. Então é um negócio que a gente tá crescendo. Um abraço pra Valquíria Braz, também tá ligado, obrigado. E o Leandro Fontoura também tá ligada. Tá ligado, né? Obrigado aí pelo radinho ligado, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. Não se esqueça de deixar o like da Like Imóveis aqui na nossa transmissão. Todo pet fica feliz quando o seu dono chega em casa depois de passar na seção Pet das lojas do Grupo Moreira. Lá tem tudo para alimentação, higiene, cuidados e muito mais. Venha para o Grupo Moreira, sempre perto de você. Confira, gente da gente, 100% goiano. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás.
Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Shell Nativo T1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. E GT Autopeças, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Venha para GT Autopeças. 3 lojas em Goiânia e uma super loja em Aparecida de Goiânia. Peça a tua peça pelo 3265-3333. Grande novidade, estamos também na região noroeste, Rua da Divisa, quadra 23, lote 23, setor Morada do Sol. GT Autopeças, campeoníssima, a tua loja de peças em Goiás. Danilo Dias, é ou não uma vantagem para a equipe do esporte, nessa sequência de 3 jogos em casa, na Ilha do Retiro, o time que volta a jogar depois da reforma do gramado da Ilha do Retiro, joga em casa, tem 3 partidas em casa, é um candidato ao acesso. Já teve questões aí de pênaltis contra o Goiás, pênaltis contra a equipe do Paysandu. Yuri Romão, presidente executivo do esporte, sendo convidado pelo presidente da CBF para chefiar a delegação de seleção brasileira. Isso cria uma desigualdade, uma incoerência nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. E o que você me fala da força da federação e dos 3 times goianos aqui nos bastidores nacionais? Somos fracos nesse quesito ou não, Danilo Dias? Boa tarde, craque. Muito boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira para você, para todos nossos amigos, ouvintes, ao ídolo e maestro Tim, que estar aqui ao seu lado é muito bom, ao Gerliezer Paulo também. Um forte abraço a todos vocês. Antes de tecer o meu comentário acerca da sua pergunta, deixa eu só fazer um adendo em relação ao falecimento de um ídolo, né, o Cid Moreira, que nasceu dia 29 de setembro de 1927, que aos 15 anos começou a sua carreira lá em Taubaté. Então, queria deixar esse adendo aqui, porque foi uma pessoa importante na comunicação, uma pessoa que eu também pude aprender ao ver os vídeos deles. Então, eu acredito que é um ícone, uma lenda, e a gente fica marcado pelo que ele construiu aqui em terra, e hoje, aos 97 anos, foi embora. Dito isso, Thiago, em relação aos bastidores do nosso cenário goiano, infelizmente somos fracos, somos escassos, temos que assumir isso, não temos força nenhuma, não adianta ficar passando a mão falando o que eles querem ouvir, podem achar ruim às vezes as palavras, mas a verdade é uma só. Eu até no último debate, na terça, questionei porque eu queria saber uma informação, porque eu não a tenho. Quantas vezes o presidente da federação ou algum representante da Federação Goiana viajou com as delegações dos nossos clubes para conversar com as outras federações, para ser visto, para tomar um café, para criar laços, conexões? Não sei, eu quero ter essa informação, ainda estou à espera dela. Quantas vezes no ano eles vão visitar o Rio, São Paulo, para criar mais conexões? Vamos lá em Goiás, vamos lá conhecer a nossa estrutura. Olha, vai ter um jogo lá, Atlético e Flamengo. Olha, o Goiás e Vila, o maior clássico. Vamos lá para você ser bem recebido, o hotel tá pago. Criar esses tipos de laços que outras confederações com certeza devem fazer. Federação Pernambucana, Federação Paulista, Carioca, Mineira e a Goiana vamos deixando de lado. Nós vamos perdendo forças de bastidores que hoje, cada vez mais, sabemos que o futebol ele é movido por esses bastidores e infelizmente nós vamos deixando os clubes tentando lutar contra outras forças maiores dentro do cenário nacional. É verdade que o Goiás joga dia 25 ou 26 contra o Amazonas em Goiânia, 29 contra o Operário, depois dia 2 contra o Guarani, também fará os 3 jogos, assim como o Sport fará, mas a verdade é que o Sport preparou, né? Já tinha sido marcado esse jogo contra o Operário, que é o primeiro que ele fará desse jogo atrasado, aí ele remarcou, então demonstra cada vez mais a força. Ele vai, se eu não tiver me enganado, a leitura que eu fiz, ele vai voltar a jogar na Ilha do Retiro, só estava esperando um aval lá do Corpo de Bombeiros, e vai voltar a jogar no estádio onde tem um clima muito hostil para os adversários. Enfim, é um fortíssimo candidato ao acesso nessa reta de decisão. Fica a indignação nossa por os clubes se sentirem não desprestigiados, mas os clubes não terem a força que deveria ter. Eu acredito que tem que ter uma união mais forte, não pode deixar os clubes nossos navegando em alto mar dentro de uma Série A, dentro de uma Série B, sem ter uma força política muito incisiva, sem ter essas conexões criadas nos bastidores, receber as pessoas aqui, fazer o que o Adson fez mesmo, descer do avião e parar no Rio de Janeiro, convidá-los para ir ver um jogo contra o Sport, criar algum zum por aí, porque se não for assim,
vai ficando cada vez mais difícil, o futebol goiano vai cair no esquecimento de um cenário nacional e vamos perdendo forças atrás de anos e anos, e aí para buscar essa força depois, amigo, fica mais complicado. 1h17 da tarde, nesse calor aqui da capital, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás e a fruta do pé direto para o teu picolé. Juninho Autosservice da Avenida T9 no Jardim América, o seu carro merece a mais qualidade. Engelabora, melhor amiga do empresário goiano. Medicina e segurança do trabalho. Goiarte, 6 décadas de respeito ao mercado brasileiro. Acesse goiarte.com 3545-3400 e Hiperboreira. Deixa o teu pet ainda mais feliz. Chega em casa com um agradinho pra ele, viu? Grupo Boreira, gente da gente, 100% goiano. Mais mensagens aqui pelo canal do YouTube. Oscar Ferreira, boa tarde a todos, a culpa disso é da nossa federação. Arco Verde Júnior, Sport terá casa cheia nesses 3 jogos, fizeram também essa manobra contra o Ceará no jogo que seria domingo. Colocaram na segunda-feira, dificultando a torcida do Ceará presente no estádio. Robson Teixeira, representatividade do povo da CBF com a gente é 0, infelizmente. Edmilson Alves, também tá ligado com a gente, obrigado. Paulo Vitor Santana, todo presidente de federação, nunca se indispôs com a CBF. Pedir representatividade nesse cenário é uma coisa absurda. Herbert Martins tá ligado com a gente também, Zé Silvino também tá ligado, e o João Carmo de Moraes também tá participando aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Deixa o teu like, hein? Daqui a pouco começa o desafio de likes da Band News. Isso aqui é uma leitura minha, não é informação, ok? Se bem que eu também nunca fui atrás dessa informação, talvez vá hoje, aí eu trago uma leitura mais apropriada nessa semana em relação a isso. Na época do Ricardo Teixeira, o André Pita era um cara com muita moral na CBF, com o Marinho também. Tanto que o Pita trouxe vários jogos da seleção brasileira pra cá, Marinho falava muito bem dele publicamente e tal. Com essa atual gestão da CBF, a moral da federação é muito pequena, muito pequena, muito pequena. A gente não vê um gesto pro Roney, um gesto pro Pita. O Edinaldo aqui no futebol goiano tem muito contato com o Adson Batista. Com o Adson Batista fica claro que os dois têm um relacionamento até pessoal. Se gostam, se falam, né? O Edinaldo escuta o Adson em algumas coisas e tal. Mas assim, do ponto de vista institucional, me parece que talvez seja o presidente da CBF com menor proximidade da Federação Goiana de Futebol, o Edinaldo. Você faz essa leitura também, mais estudioso, porque ano passado, pra mim, cara, foi a prova mais viva disso. A federação, de forma correta, se posicionou defendendo um afiliado, defendendo o Goiás, que reiteradamente estava sendo prejudicado pelas arbitragens, e a resposta da CBF foi ridícula. A CBF, ela puniu os árbitros goianos durante quase 3 meses. Os caras ficaram quase metade de um ano fora de escala de arbitragem. Fora de escala de arbitragem. Então, assim, foi aquele tipo de reprimenda que mãe dá em filho. Coloca de castigo, tira o videogame. Ó, essa semana agora não tem skate não, tá? Essa semana agora não tem docinho depois do jantar. Não tem docinho, mamãe não vai dar pudim. Ficou parecendo isso, sabe? Uma reprimenda infantil. Uma coisa pequena. E a federação já foi forte com a CBF, principalmente no período do Pita com o Ricardo Teixeira, repito. Qual que é a tua avaliação sobre esse caso do Sport com 3 partidas seguidas nessa reta final da Série B em casa, né? E da influência? Qual o peso na tua avaliação, na tua visão hoje da federação junto à CBF no quesito bastidores mais estudiosos? Fala comigo, 1h20 da tarde. Boa tarde, meu querido! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, ao Tinho. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a toda a nossa equipe. Boa tarde para você, ouvinte da Band News. É sempre um prazer comunicar com todos vocês. Essa questão do bastidor, ela realmente ela tem o seu peso especial no futebol. Tem horas que você tem força, tem hora que você não tem força. Por exemplo, essa questão da tabela do esporte que você salientou é uma força, né? Ela é uma força. Evidentemente que você observa lá, no final o Sport fará 19 jogos em casa, 19 fora. A questão que para o clube, neste momento, eu vejo como interessante você fazer 3 jogos consecutivos em casa, porque você consegue mudar o seu ambiente, o seu perfil dentro da competição, né? Eu vejo isso como vantajoso. Mas eu vi esse mesmo Sport, por exemplo, em 2022, chiar diante do Vasco num jogo decisivo lá na Ilha do Retiro, um pênalti para o Vasco já no finalzinho do jogo. O Vasco acabou ganhando, empatando, né, aquele duelo direto, e o Vasco subiu, o Sport acabou ficando.
No ano passado, naquele jogo contra o Atlético demonstrou força naquele jogo contra o Sport, em que pese não tenha acontecido nada no jogo, né? O Atlético demonstrou força ao conseguir pôr um arco pesado naquele jogo, mas não teve nenhum lance assim de que a gente pudesse tratar aqui como polêmico. Então tem isso mesmo no futebol. Isso aí não tem como você correr. No futebol tem dessas coisas. E neste momento o Sport tem demonstrado força no bastidor, força essa, como eu citei, que em outros momentos acabou não demonstrando. Eu vejo essa relação hoje da questão do futebol, ela é muito personificada. Normalmente não são instituições que têm força. A instituição que eu vejo ter força é a Federação Paulista. Para mim, talvez seja a única instituição que você vê ela com força perante a CBF. As outras quase sempre são pessoas. É o presidente de tal time, é o presidente de tal federação. A Federação Goiana já teve boa força na CBF com o André Pita, teve ainda mais força com o Wilson da Silveira, que era um cara muito bem relacionado dentro da CBF. Você tinha um Vasco que tinha muita força lá dentro em tempos passados com o Eurico Miranda, então algumas figuras. Por exemplo, o Adson hoje é um cara forte dentro da CBF, forte mesmo, independente do jogo, de qual competição. Por quê? Porque ele conseguiu criar essa relação com a CBF. Mas, de um modo geral, historicamente, aí é um contexto muito mais amplo do que apenas esse ano de 2024, o futebol goiano normalmente não tem força dentro da CBF. Isso é um fato. Eu me lembro daqueles duelos Vila e Ceará na Série B de 97. 98, não? 98, eu acho. Não, 98. Não, 90. Acho que o Vila tira o Ceará lá dentro de Fortaleza. Foi 98. Que o Vila não queria que o jogo fosse mudado para o PV e acabou sendo. Né? Me lembro de uma batalha de bastidores. Eu me lembro do Goiás na final da Copa do Brasil, que ele ficou sem o seu lateral titular, que era um dos destaques da equipe, o Lira, foi convocado para a seleção brasileira para ficar na reserva num jogo, nem entrou durante a partida, e o Goiás fazendo uma decisão de Copa do Brasil sem o seu lateral, que era um dos principais jogadores. Então o futebol goiano ele tem essa deficiência histórica na questão dos bastidores. Eu acho que isso está muito relacionado principalmente ao nosso CEP, né? Nós temos um CEP fraco. É claro que a gente não pode abraçar esse CEP fraco e usá-lo como escudo para tudo, mas é um ponto que o futebol goiano precisa evoluir. Às vezes você não precisa que roube para você, basta não deixar roubar, basta não, às vezes nem roubar, mas basta você não deixar que as pessoas criem um cenário que seja favorável a elas. Eu vou dar um exemplo. Que vantagem o Atlético tem? Vamos pegar aqui o Atlético, o Criciúma, o Vitória da Bahia, o Cuiabá, com essa ideia de vender mando de jogo na Série A. E eles são sempre prejudicados, porque eles, historicamente, nunca farão menos de 19 jogos fora de casa. Então eles sempre jogarão 19 jogos fora de casa. Mas você tem time no Brasileiro que joga 15 jogos fora de casa, tem time no Brasileiro que joga 16 jogos fora de casa, enquanto outros jogam 19. Então se a CBF não cuida nem da elite do futebol, na Série B a coisa é ainda mais difícil. Pois é, 1h25 da tarde agora. Tô abraçando a Valquíria Braz, obrigado. Sebastião José, Thiago Menezes, melhor âncora do Brasil. Ô Tião, obrigado, rapaz. Deus te abençoe, viu? Tamo junto. Robson Teixeira também tá ligado. Paulo Vitor Santana também tá participando com a gente. Obrigado pela audiência. Paulo Roberto Gucci, boa tarde a todos. Thiago, além dos bastidores, o Denis entregou contra o Botafogo, levou gol nos acréscimos por não dar conta de sair do gol contra a Chapecoense e Paysandu. São 6 pontos a menos na conta desse goleiro. Sérgio Silva, boa tarde, equipe. A verdade é que não temos quem defenda o nosso futebol. Somos filhos sem pai e sem mãe. Baltazar Esmeraldino, Thiago Suailê, o João Bosco também tinha muita moral com o Ricardo Teixeira. O João Bosco principalmente no STJD, né? Era um campeão no STJD. Elcio Bueno, Thiago, ele e o Romão é ligado ao BMG. O cara, além de influência política, tem influência financeira. Depois que o nosso estado começou com essas eleições, a gente perdeu espaço em tudo. Ó, o Elcio Bueno aí traz política pra dentro do futebol, meu amigo, me ajuda. Tem nada a ver o negócio com o outro. Você tá misturando aí coisas que não tem nada a ver. Cascais com bugais. Abraço pra você, obrigado pela audiência. 1h26 da tarde. Atenção, para sua reforma terminar bem, comece bem. Na Contorno Materiais para Construção, você tem materiais para construção com preço espetacular. Parece que o povo ficou doido. Telha Eternite 366 por apenas R$ 62,90.
62,90. Oferta exclusiva para você. À vista e a retirar o produto, viu? Aproveite. 32,82, 38,33. 82,90, tá? 82,90. Telha Eternite. Aproveite. Venha para Contorno Materiais para Construção. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. Nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias, dando muito mais conforto, tecnologia e eficiência. Fale com a gente, viu? 62 32 39 9600, Belcar Caminhões. Hold um dia de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. A Camargo, onde você encontra o maior estoque de peças MWM para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. E também, família, essa marca maravilhosa que é a nossa papelaria tributária. Todo mundo gosta, né? Impressionante. 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho. Venha para a papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Vai começar o desafio de likes da Band News.